Em 1977, uma empresa da Califórnia lança o Atari 2600, uma luxuosa caixa de madeira com um joystick de apenas um botão, que seria responsável pela popularização de jogos como Pitfall, Enduro, River Raid, Space Invader e principalmente Pac-Man, fazendo a alegria de milhões de crianças pelo mundo inteiro. O Atari é sem dúvida nenhuma o patriarca de todos os videogames, mas ele foi de maior avanço tecnológico de uma era para a destruição inteira de uma indústria. E a salvação estava no encanador italiano que vinha do Japão. Confuso, né? Eu sou o Diego e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como eu já adiantei, o Atari foi um sucesso estrondoso, faturando centenas de milhões pelo mundo inteiro. Mas nem só de acerto vive uma empresa. O Atari tinha problemas seríssimos que levaram a consequências desastrosas. Para começar, na sua própria construção, ele era feito de um circuito simples e de peças comuns que você podia encontrar em qualquer loja de eletrônicos. E isso não dava para ele nenhuma segurança referente à programação. Então, qualquer empresa poderia produzir um jogo para o Atari. Quando eu digo qualquer empresa, não é força de expressão. Centenas de empresas de fundo de quintal programavam jogos para o Atari. E esses jogos iam parar nas lojas, custando entre 20 e 40 dólares, o que gerou uma infinidade de jogos ruins. E quando eu digo jogos ruins, não é só referente à jogabilidade deles. Alguns jogos eram bugados, outros eram incompletos, alguns eram cópias descaradas de Pac-Man, River Raid, Space Invader, mudando só algum pixel e o nome do jogo. Sem contar os jogos que nem sequer funcionavam. Atrelado a isso, você tinha a própria Atari, que era responsável pelos jogos que foram sucesso no console, mas ela estava metendo os pés pelas mãos, pagando fortunas em licenças de filmes para transformá-los em jogos. King Kong já tinha sido um grande fracasso, mas o pior ainda estava por vir. A Atari pagou uma fortuna para Steven Spielberg pelos direitos de ET, o extraterrestre. O filme foi lançado em junho de 1982, e a Atari queria lançar o jogo para aquele mesmo Natal. E como as negociações demoraram para acontecer, os desenvolvedores tiveram apenas 6 semanas para criar o jogo. Alguns especialistas diziam que aquele jogo precisaria de no mínimo 6 meses para ficar pronto. Mas ele ficou pronto em menos de 6 semanas. E o resultado foi terrível. O jogo foi odiado por todo mundo. E aquilo foi a gota d'água que a indústria dos videogames estava precisando. As lojas estavam perdendo dinheiro porque ninguém mais queria comprar videogame. Os consumidores estavam odiando a qualidade dos videogames que tinham. Estavam saturados de jogos ruins. Ninguém mais queria saber de videogame. Então, em 1983, um evento ficou conhecido como Crash dos videogames. Uma indústria inteira sentiu os impactos disso, falindo desenvolvedoras, fabricantes e lojas de departamento. No deserto do Novo México foram encontrados milhões de cartuchos enterrados, porque era mais barato enterrar os cartuchos no deserto do que destruir seus estoques. Porém, do outro lado do mundo, a Nintendo estava vivendo um momento incrível no Japão. Ela tinha lançado seu videogame Famicom e ele era um sucesso de vendas. Então, ela pensou em ir para o Ocidente e foi lançar seu videogame nos Estados Unidos. E aí você deve estar se perguntando: como alguém lança um videogame num país onde ninguém quer saber de videogame? E aí eu te digo que essa resposta tem duas partes. A primeira dela é a abordagem de mercado. Primeiro, a Nintendo não chamou seu produto de videogame em nenhum momento. Ela chamou de Nintendo Entertainment System, ou Sistema de Entretenimento Nintendo. Segundo, o seu design, uma caixa cinza e compacta, dava muito mais a impressão de um computador pessoal do que de um brinquedo. Sem falar que a Nintendo assumiu o risco dos lojistas, concordando em comprar de volta tudo que não fosse vendido por eles. Assim, o mercado passou a confiar naquela empresa japonesa. E temos então a segunda parte dessa resposta, o benchmark. Essa pequena palavrinha em inglês significa referência. E na prática, ela é um estudo dos principais concorrentes, olhando seus defeitos a fim de corrigi-los e as suas qualidades a fim de aplicá-los e melhorá-los. E foi o que a Nintendo fez. Para começar, a Nintendo colocou um chip no seu console, e só cartuchos codificados funcionavam naquele videogame, evitando assim a fabricação de jogos sem autorização. E aproveitando, a Nintendo criou um selo,
onde ela avaliaria e escolheria quais jogos poderiam ser lançados para o seu videogame, criando assim um grande controle de qualidade. Corrigindo os grandes defeitos da Atari, a Nintendo foi logo conquistando o mercado americano. Seu joystick, cheio de botões, fornecia muito mais interação do que o antigo controle do Atari, que só tinha um. Sem contar que a Nintendo apresentou para o mundo o conceito de mascote de videogame. Seu encanador bigodudo italiano, que viajava os mundos entre os canos para salvar uma princesa de tartarugas, logo se tornou uma febre mundial. E até hoje todo mundo conhece o Mario. Então, o cenário de cartuchos enterrado no deserto, para uma indústria que fatura mais de 300 bilhões de dólares por ano, tudo graças à Nintendo. Bom, eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilha para que ele chegue em mais pessoas. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e não se esqueçam que eu volto. Falou!